Pronto. Tá ligado? Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar para a gente dar início à nossa quarta aula de Pentateuco, né? Hoje tratando sobre o paralelo aí de Levítico e Números, né? Em razão de termos 5 aulas para esses encontros. Então, em virtude disso, nós tivemos aí 2 encontros com Gênesis e aí suprimiu o dia de um dos livros. Então hoje a gente vai fazer a dobradinha, Levítico e Números, para que na próxima aula, que é a última aula de Pentateuco, possamos então falar sobre Deuteronômio. Amém? Amém. Quem precisa de oração? Eu e minha casa, né? Soberano Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido fiel conosco, tem se feito presente, Pai amado, em todos os encontros. Oh, aleluia! Obrigado, Pai, porque a Tua misericórdia é a causa pela qual não somos consumidos. Obrigado, Senhor, por ter nos instruídos na Tua palavra, por ter nos orientado conforme a Tua vontade. Obrigado, Pai, porque mesmo o Senhor tendo nos orientado, mas o Senhor também permitiu que fosse registrado, para que não venhamos esquecer ou arranjar desculpas. Está escrito, nós bastamos apenas consultar para fazer aquilo que te agrada. Meu Deus, pois nos ensina, Senhor. Estamos aqui reunidos, Pai, para aprender mais de Ti. Não estamos reunidos, Senhor, para degladiar um com os outros, para dizer que eu sei mais e tu sabe menos. Nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui, Pai amado, para receber, nós estamos aqui, Pai amado, para te ofertar. Meu Deus, tome em tuas mãos, Senhor amado, este encontro, tome em tuas mãos esse estudo, tome em tuas mãos este núcleo, tome em tuas mãos esta aula, tome em tuas mãos, Pai querido e amado, e envia do teu Espírito Santo, Senhor. Meu Deus, o teu Espírito Santo é bem-vindo neste lugar, pois envia, Pai amado, e nos dá graça, conduz, meu Deus, ensina. Senhor, nós estamos aqui, Pai amado, abertos para ouvir de Ti, para ouvir o que o Teu Espírito tem a nos falar. Meu Deus, toma a frente, Senhor, abençoa cada um. Nós sabemos que as lutas não são poucas, mas a vitória ela é constante, porque o Teu povo venceu, ele chegou, e se chegou é porque lutou e venceu, e está aqui, e por isso nós também estamos alegres. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por cada um que já chegou, por aquele que está saindo de casa e por aquele que não vai poder vir. Tome em tuas mãos, Senhor, guarda e livra o teu povo e enche da tua graça, assim nós te pedimos, Senhor. Meu Deus, tira todo embaraço da mente, tira toda a mente cauterizada, abre o entendimento dos teus filhos, para que possamos compreender bem a tua palavra e viver e praticar conforme a tua vontade. Deus, muito obrigado por tudo, assim nós te pedimos por fé, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. É bênção, né, irmãos? Irmãos, quem conseguiu fazer o trabalho, quem tiver feito e trazido, pode colocar aqui na mesa, para que a gente possa corrigir depois, tá bom? Amém. Dos exercícios, né? Glória a Deus. Benção. Bota aí. Amém. Glória a Deus. Pai Senhor. Benção do céu. Pode botar aí, tá? Glória a Deus. Meus amados, a gente passou aí uma atividade que é sobre o livro de Levíticos, né? Na verdade, se trata apenas de um resumo. Só um resumo do livro de Levítico. É bem verdade que é um livro muito bom, que dá gosto de você passar. Ele trata sobre a lei, né, a conduta, a forma que o povo deve se conduzir diante de Deus, da maneira que agrada a Deus. Ou seja, ele denota aí a essência
do culto a Deus, Pai do Senhor, glória a Deus, né? Então, nós temos aí também que conciliar com o livro de Números, né? Números também é um complemento, né? Uma continuação. E nós iremos aqui tentar fazer essa permuta, tá bom? Lá na página aí do material de vocês, na minha é a página 15, né? Mas parece que na de vocês é diferente, né? Dá uma olhada aí, na 15, aqui tem esse gráfico aqui, ó. Na minha 15, tem esse gráfico aqui, esse aqui, né? Glória a Deus. Amém. Hã? É 15 também? Hã? Só o gráfico está diferente, né? Mas é a página 15. Glória a Deus. Pronto. Lá na página 15, ele traz aí uma síntese do Pentateuco, certo? E nessa síntese do Pentateuco, ele vai nos mostrar qual é o tema central dos livros. Então, ele traz aqui como tema central de Gênesis, sendo o livro das origens, do mundo, da humanidade e do povo, principalmente do povo hebreu, né? Aí traz no Êxodo também, como sendo o livro da saída, a saída do povo de Deus, saindo do Egito, do cativeiro, para a terra prometida, Canaã, certo? Aí vem Levítico, que é da aula de hoje, Levítico. É o livro da santidade e do culto religioso, do culto a Deus, né? Depois vem Números como sendo o livro das peregrinações e do censo de Israel, né? Da conferência, o nome até já sugere, né? Depois vem Deuteronômio, que vai ser a nossa próxima aula, que é o livro da segunda lei, ou da repetição dela, tá? Aí mais abaixo, aqui ainda no meu, tem a ênfase do Pentateuco. E aí vem, na ênfase, ele diz que em Gênesis trata sobre a soberania de Deus, sobre a criação. Ele fala a criação no singular, mas é de toda a criação, né? De tudo que foi feito. Então ele mostra a soberania de Deus. Quem criou? Deus. Tudo, absolutamente tudo. Aqui é uma verdade absoluta, né? Levanta aquela questão do relativismo, né? E aí vem falar também de Êxodo. Êxodo tem como ênfase o poder de Deus para julgar o pecado e redimir o seu povo. Ou seja, ele julga o pecado que está acontecendo no meio da humanidade e ele redime. Aqui entra aquela questão lá que muitas pessoas falam, né? O irmão só sabe criticar, só sabe reclamar. Apresente uma solução. Aí vem aquela dinâmica, né? Que se usa muito na igreja, né? Que a pessoa, se ela vai apontar o erro de alguém, o defeito de alguém, que ela traga uma sugestão, ela traga uma solução para a saída daquilo. Não é só apontar, só reclamar. E apresente também uma proposta, né? Apresente uma sugestão de saída, de melhoria. Se for só para apontar, aí ela estará no lugar de juiz, né? E só um justo juiz, quem é? Deus. Então, quem se coloca no lugar de julgador, comete o pecado, né? E quer estar no lugar de Deus. E o único que quis estar no lugar de Deus, se deu bem não, viu? Foi lançado do céu abaixo, né? Então, foi expulso. Então, não é bom. Então, se você tem algo a apontar, você observou algo de errado em alguém ou em alguma atividade, eu acredito, eu estou partindo do pressuposto de que todos aqui são cristãos.
e que congregam, né? Então, quando nós somos cristãos e congregamos, estamos ali se relacionando ou inserido em algum grupo na igreja. Grupo, seja ele um grupo inominado, ou seja, um departamento. E aí, quando você está ali, você geralmente observa alguma conduta que, ao seu ver, ela está errada. E se, ao seu ver, ela está errada, pois apresente a que você entende que é a correta, né? E aí leve para o seu líder, para que ele possa analisar e ponderar a sugestão. E aí a gente fala isso porque aqui no livro do Êxodo, né, que foi a aula passada, fala sobre o poder de Deus para julgar o pecado e para redimir o povo, né? Ele julga, mas ele resgata. Entende? Ele não só julga, ele salva. Deu para entender? É muito importante, irmãos, que toda e qualquer ação de Deus ela venha refletir na nossa vida, para que a gente possa trazer para a prática, para que a gente venha se espelhar em Deus, certo? Nós temos um modelo aí para seguir. Quem é? Cristo. E se você acha que é difícil seguir o modelo de Cristo, porque, sei lá, ele é Deus, ele é o Filho de Deus, porque ele é santo, porque ele não tem pecado, então é mais difícil. Então, vou lhe apresentar um ser humano, que foi o único que ousou atrair para si o desafio da conduta cristã parecida com a de Cristo. Paulo, né? O apóstolo Paulo foi o único que disse assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, se você acha que imitar Cristo diretamente é difícil, porque ele é santo, ele é um ser supremo, sublime, então imite Paulo. Paulo é um ser humano, igual a nós, fadado ao erro também, com falhas e tudo, mas ele ousou dizer isso, né? E não é tarefa fácil, né? Para quem é autêntico, não é tarefa fácil, você tem que ter propriedade. E Paulo disse. Então, se acha difícil, pega aí uma carona com Paulo, tá bom? Aí vem Levítico, né? Levítico, ele traz como ênfase a santidade. Parece ou não parece com o Deus que nós servimos? É a essência de Deus. É santo. Ele é santo. Então, vem aqui a santidade e provisão de Deus para uma vida santa. Veja que, de novo, Deus, ele mostra o que ele quer, a exigência dele para a humanidade é o quê? É ser santo. E aí ele dá as diretrizes. Como você consegue ser santo? Fazendo isso, fazendo aquilo, ele dita para Moisés passar para o povo, né? E aí, além dele passar isso, a respeito do objetivo dele, que é a santidade, ele dá a provisão para que o povo consiga alcançar. Então ele apresenta o desejo de Deus para a humanidade, que é o quê? Que seja santo. E aí ele entra com providência para ajudar-nos a alcançar o objetivo dele, que é ser santo. E aí ele diz: sejam santos, porque eu sou santo, né? É o padrão, é o modelo. Aí você pergunta: e o que é ser santo? Pela etimologia da palavra, trazida para o sentido do grego, é ser separado. Mas separado de quê? Ou está isolado? Não, é separado das práticas do pecado. Separado daquilo que corrompe a santidade. Separado daquilo que pode lhe afastar de Deus.
separado daquilo que pode lhe levar sutilmente para mais distante de Deus, o que é o oposto do que Deus quer. Deus quer que nós venhamos se achegar a Ele, como disse lá em Oséias 6,3, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Entendeu? Então, essa é a ideia, é a essência. Eu quero ressaltar aqui que a teologia que nós estudamos aqui na Assembleia de Deus Templo Central, Maracanaú, não é a teologia liberal, certo? É a teologia o quê? Bíblica. Então, se é a bíblica, partimos do pressuposto bíblico, tá certo? É bem verdade que existe a liberal, e na liberal o conceito é diferente. Na liberal tem outra pegada, outra perspectiva, certo? Por exemplo, tem uma contextualização da liberal que ela parte para a lei, que está em Levítico, né? Que o sacerdote tem que se purificar e não pode tocar em nada. Entende? Não pode tocar em nada. Então, não pode, aí vem aquela cultura, aquela tradição que as pessoas faziam e seguiam lá na época do Novo Testamento, com aqueles leprosos, com as pessoas doentes, que eles entendiam que, na cultura judaica, eles entendiam que até o vento ele era contaminado. Se viesse uma pessoa leprosa de lá para cá e um judeu fosse daqui para lá e o vento viesse de lá para cá, ele se afastava aqui para o vento que passou por aquele leproso não pegar nele, porque ele entendia que o vento ia vir contaminado e ia pegar nele, ia trazer contaminação. Então essa era uma tradição, uma cultura. Por isso que os leprosos eram afastados, a mulher do fluxo de sangue era afastada. Havia uma espécie de exclusivismo e exclusão da sociedade das pessoas acometidas por enfermidades. E isso é o que? É uma cultura. E a cultura vinha da onde? Lá da antiguidade, da lei mosaica. Então, na teologia liberal, eles pegam dessa maneira, contextualizam e jogam para cá. Mas na bíblica não, na bíblica é o quê? É acolher, é aquela de aproximar. Não importa se está leproso, está doente, não importa. Se vai pegar, se é contagioso, se eu tiver com o propósito de agradar a Deus, de servir a Deus, de fazer da forma que Deus se alegra, Ele vai se responsabilizar de me proteger daquela enfermidade contagiosa. Então Ele se encarregará disso. É por isso que nós não nos esquivamos de fazer a obra de Deus em hospitais, a obra de Deus para qualquer pessoa, o que mora na rua, para o que está doente, visitar enfermo. A gente não se priva disso. Por quê? Porque nós entendemos, eita benção, muito obrigado, viu? Grande é seu galardão. Nós entendemos que Deus é poderoso, tanto para curar o enfermo, quanto para nos proteger. Deus é poderoso para isso. Então, a gente não se preocupa com isso não. Porque a nossa teologia é qual? A bíblica. Amém? Dá para entender isso? Dá? Vocês ficam caladinhos, aí eu fico preocupado. Dá mesmo? Se eu pedir para vocês me explicarem, consegue explicar? Não? Mas amém, vamos seguir então, né? Aí, Números tem como ênfase a benevolência e a santidade de Deus ao disciplinar seu povo. Veja que ele está tendo uma benevolência e a santidade. Para quê?
para disciplinar o povo, né? Não se disciplina com fúria, com raiva, com revolta, mas é com benevolência, visando a santidade, visando santificar, visando ajudar a se reerguer. Aí é que disciplina, com esses propósitos. Não é no intuito de se vingar, de punir. Fez, agora vai ficar aí. Fez, agora vai pagar. O intuito que eu estou falando. O propósito não é esse. O propósito é trazer a santificação. A pessoa caiu, pecou, o povo de Israel pecou e foi pouco não. Falharam. Mas Deus disciplinou eles, só que com o coração entristecido. Por que entristecido? Porque Deus, Ele escolheu um povo, e Deus sabia que esse povo não era perfeito, e Deus projetou algo grande para esse povo, e ajudou o povo a chegar no objetivo, só que o povo esmoreceu no caminho, e Deus ficou triste com aquilo. Porém, a palavra do Senhor estava em questão, o nome do Senhor estava em questão, então precisava punir. E aí essa punição é a disciplina. Então ele estava disciplinando com misericórdia, ouvindo outro ser humano, chamado Moisés, que ficava ali mediando entre Deus e o povo. E Deus dava ouvido a ele, né? Ouvia ele. Certo? E aí Deuteronômio, como a ênfase de fidelidade de Deus ao cumprir sua promessa, tá? Então vamos lá para a página 72, que trata sobre o livro de Levítico. O livro de Levítico, que ele tem como título o próprio nome. O nome Levítico vem da antiga tradução grega. Quem lembra qual é a antiga tradução grega? Que é a tradução, vimos lá em bibliologia, né? A tradução do hebraico para o grego. Qual é o nome dela? Que foi feita por cerca de 72 eruditos judeus. Septuaginta, né? Septuaginta, tá? É o nome da tradução que pegou do hebraico e traduziu para o grego. Qual o nome dela? Septuaginta. Quem escreveu? Eruditos judeus. Quantos? Cerca de 72. Certo? O nome dela, eles escreveram, traduziram. O nome dela é Septuaginta. Então foi ela que deu os nomes a esses livros. Por exemplo, o Pentateuco. Trouxe como Pentateuco, porque era a Torá, né? Era o cânon sagrado. Aí trouxe como Pentateuco. Aí trouxe o nome deles, Levítico, Números. Esses nomes foram dados lá na Septuaginta. Tá bom? E o nome é sugestivo, porque o nome condiz com ao seu contexto histórico, a sua realidade lá. Por exemplo, Números. Números foi dado o nome lá na Septuaginta, porque houve, no contexto histórico, um censo, uma contabilização. Foi contado as tribos de Israel. Foi contado. Quantos temos? E aí? O IBGE é de Deus, né? O IBGE é de Deus. Houve esse censo, né? Trazendo para a nossa atualidade, né? Era o IBGE. Houve esse censo, uma conferência. E aí, como trouxeram os números, aí a Septuaginta teve a brilhante ideia de nomear e dizer: o nome desse livro vai ser, quem sabe? Números, né? Números. Eu passei a noite na vigília. Assim que eu saí da vigília, fui trabalhar. Cheguei em casa já quase na hora do almoço. Dei um cochilo. Mas parece que quem está com sono não sou eu.
Hã? Foi? Eita, Jesus. Aqui está trabalhando, né? Saiu, foi pro Beach Park, 1h35, foi para casa, tomou banho e correu para cá. É puxado, né? Graças a Deus, é isso mesmo, irmão. É isso mesmo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tá? Glória a Deus. Então, na tradução grega Septuaginta, que intitulou a composição de Leviticon, ou seja, o livro dos levitas. Os levitas, porém, não são as personagens principais do livro. Apesar de o livro ter sido intitulado como sendo dos levitas, todavia, veja bem, irmãos, Deus é muito organizado, eu acho muito lindo isso. Deus é muito organizado, é maravilhoso. Porque assim, ó, os eruditos judeus que escreveram a Septuaginta, traduziram do hebraico para o grego, eles tiveram a direção do Espírito Santo, tanto para traduzir, quanto para interpretar a contextualidade. Porque não é tarefa fácil, não é. Faça um teste, sem usar o Google, né? Aprenda o idioma e tente traduzir para outro idioma. Não é fácil, porque você vai se deparar com inúmeras palavras que não existirão no dialeto atual do que você quiser traduzir. Tem muitos, então você vai ter que trocar palavras. E essas palavras, elas não podem fugir do contexto. Não pode, porque você estará violando o texto. Você vai trocar palavras, mas você terá que ser fiel ao sentido. Então isso é muito importante. E aí eles tiveram esse cuidado e a direção do Espírito Santo. E aí no livro de Levíticos, apesar do nome ser sugestivo aos levitas, todavia a essência dele é santidade. E aí Deus, olha como Deus é organizado e é tremendo. A tribo de Levi foi a única tribo que não recebeu parte na terra geográfica. A única tribo. E aí por quê? Porque era para ser uma tribo exclusiva, separada ao serviço de Deus. Entende? Então era para estar separado. Olha a ideia de santidade na prática. Né? Dá para entender isso? E isso não está escrito. Isso tem que ser compreendido e dado por Deus. E os eruditos, na tradução do hebraico para o grego, perceberam isso aí. Ou seja, o Espírito Santo conduziu. É lindo, irmão. Eu fico apaixonado cada vez mais que eu estudo a respeito da Bíblia. A gente se apaixona, porque Deus é coerente. Deus é muito, muito coerente, assim, muito sábio. O que você não entender, o que você achar, o que tiver, como na teologia liberal traz muitas contradições bíblicas, o que você o que você vê como contradição é porque você ainda não entendeu a essência, a ideia. Entendeu? Então, ore um pouco mais, ore mais, jejue mais, busque mais, que Deus vai te dar a real interpretação, para que você saiba que no texto sagrado não há contradição. Entende? Não há contradição. Aí, ele vai trazer aqui, sobre o último versículo de Levítico, que localiza o livro em seu contexto nas Escrituras. Aí são estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Esse aqui é o que dá a ênfase, né, dele. O tema de Levítico é a necessidade de purificação e da santidade para aproximar-se de Deus. Ou seja, o tema, ele traz o quê? A necessidade de purificar e de se santificar. Para quem? Para Deus. Essa é a ideia. Jamais é para si ou para outrem. Jamais. Sempre e sempre
é para Deus. Agora é claro, não é uma coisa desordenada. Eu vou me santificar para Deus, não quero conversa com ninguém, não é isso. Vou me santificar para Deus, não fale comigo, não é isso. É de forma ordeira, de forma organizada. Santificar-se para o Senhor não lhe impede de seguir suas atividades rotineiras. Não impede. Você pode seguir suas atividades rotineiras sendo santo ao Senhor. Você estará sendo focado, direcionado, estará atento, ligado no alto, no Espírito, fazendo a labuta diária, mas ligado em Deus. Na hora de decidir, na hora que vier uma proposta, na hora que vier algo que possa lhe desvirtuar, lhe afastar do centro da vontade de Deus e da sua conduta de santificação, você vai, não, isso aqui vai me afastar, isso aqui vai me levar sutilmente para distante. Não, vou fazer não. Por que não? Não convém. Não compete a mim, eu sou cristão, tenho temor a Deus, eu sirvo a Deus, entreguei minha vida a Deus, então não convém a mim fazer tal coisa. Entende? É tudo, irmão, na vida. Tudo. Absolutamente tudo. Nós temos que ter essa balança para medir, para mensurar, para ponderar nas nossas decisões. E isso é tão maravilhoso porque Deus é muito sábio. Deus deu para cada pessoa uma cabeça. Por mais que você gere filhos, mas os seus filhos não usarão a sua cabeça. Eles também virão com cabeça. E dentro da cabeça existe um crânio. E há um sistema que permeia no crânio, que é a sua mente. É o psique humano. E aí você começa a ser racional, você começa a pensar. E nesse pensar você começa a medir. E isso é individual. É individual. Então assim, a santidade a Deus é algo que pode ser coletivo, mas também está intrinsecamente ligado ao individual. Entende? Individual. Eu tenho filhos. Eu preciso ter o meu compromisso de santidade com Deus. Meus filhos têm a sua própria cabeça. Eu poderia pensar por eles e ser santo por eles, porque eles vieram de mim, são de mim. Só que não é assim nas coisas de Deus. Deus, ele passa para nós apenas a responsabilidade de transmitir, mas o executar é individual. Por isso que a salvação, ela é individual também, né? Poderia fazer igual Jó. Jó, ele fazia sacrifícios pelos seus filhos, né? Deus aceitava, mas aceitava no que diz respeito à intercessão. Mas para salvação, não. Era para intercessão. Interceder. Interceder é papel coletivo, sim ou não? Sim. Agora, salvação é individual ou não? Sim. É individual. Eu posso ter 10 filhos. Eu posso interceder por eles? Devo. Agora, eu posso salvar eles? Não. E por que isso acontece? É muito claro. Por isso que Deus deu para cada um a cabeça. Cada um tem o seu psique. Cada um tem a sua alma. Cada um tem o seu espírito. Cada um. Entende? A cobrança é individual. Perfeito. Cada um dará conta de si próprio. Né? Não. É pessoal. O que levará em questão é se você transmitiu. Se você intercedeu. Isso levará em questão. Intercedeu?
Porque devemos fazer isso uns pelos outros. Agora, salvar, aí não é meu papel. Bem que eu queria, mas não está no meu alcance, né? Quem aqui não queria salvar um parente seu que é duro? Né? Se você puder, assim, eu quero... como eu queria te salvar, para tu ter essa vontade, esse desejo igual eu tenho. Amor em Cristo, temor em Cristo, obediência a Cristo, vida em santidade, cada vez mais buscando Deus. Mas não dá, tem pessoa que dá vontade de abrir a cabeça e botar dentro, mas você não pode, né? Tem gente dura, meu amigo, dura, que não entra, entende? Então é nesse sentido. E Deus estava na responsabilidade de conduzir um povo que Ele escolheu. E Ele colocou um representante lá, Moisés. E Ele usa de Moisés para conduzir esse povo e instruir esse povo. E Moisés fez. O papel ele fez. Só teve uma pequena falha, mas ele fez o seu papel. Aí vem a autoria, né? A autoria mosaica. O que quer dizer uma autoria mosaica? Que é de Moisés, né? Se fosse uma autoria abraâmica, seria quem? Abraão. Legal, né? E assim sucessivamente. Então, se a autoria é mosaica, é a autoria de Moisés. É confirmada pelo próprio livro, pelo fato de o texto declarar simplesmente 50 vezes. Eu confesso que eu não contei não, né? Eu estou indo pelo... Eu particularmente, nos meus estudos, eu não gosto de sair contando. Logo no começo, no início da minha fé, eu contava os versículos. Quantos versículos, para ver se aquela numeração estava correta. Eu lembro que no começo eu até achei um que estava diferente, mas eu não lembro nem qual era. Aí eu começava a ter um senso crítico na Bíblia, né? Que você, quando começar a ler a Bíblia, se familiarizar, você vai com aquele senso crítico. Você olha, não concorda, mas esse não concorda está entrelaçado com o seu não entender. Só que a gente não admite que não entendeu. A gente acha melhor não concordar, né? E o mais correto e prudente é admitir, rapaz, eu ainda não entendi. Mas Deus vai me dar entendimento. Entendeu? É melhor do que não concordar. Né? Acho que está errado, né? O primeiro pensamento é esse, acho que está errado. Para entender perfeitamente. Sabe como é que eu fazia no início da minha caminhada? E até hoje eu uso esse método. Se eu for ler um versículo e eu não entender ele, eu leio um antes e um depois. Se ainda assim não entender, eu vou mais um antes e um depois. Aí eu vejo que não deu, eu vou lá para o começo do capítulo. Se eu perceber que aquela história está tratando de algo ainda maior, eu vou lá para o começo do livro. Para ver se eu consigo pegar do começo e vir e chegar naquele e compreender. Entendeu? A que você falou aí é muito plausível. Você vai para um depois do outro. Isso. Eu faço isso. Geralmente. Até hoje eu uso. Ele norteia melhor, né? Ele centraliza ali o texto. Isso por quê, irmãos? Porque nós partimos da premissa qual? Que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Então está nela, está lá, contido nela a essência. Se você não entendeu, não é porque o texto está errado. É você que não entendeu. Só isso. Você vai buscar. Agora cuidado. Acende a luzinha. Cuidado. Cuidado com rodapé de Bíblia. Porque o rodapé, ele está passando a ideia do autor, do comentarista, né? De outra pessoa que examinou. Eu estou falando cuidado, não é para você entrar no descrédito do rodapé, não é isso. É para você não se firmar somente nele. Entende? Ele não é absoluto. Absoluto é o texto sagrado. Os irmãos sabem o que é rodapé, né? De Bíblia? Amém? Glória a Deus. Aquele partezinho fica embaixo ali. Aí, nas Bíblias de estudo, aquelas referências, né? Por exemplo, eu gosto muito, irmão. Eu vou comentar sobre essa aqui, eu gosto muito dela.
Ela aqui já é a segunda capa dela. É a Pentecostal, né? Quem conhece? Né? A Bíblia de Estudo Pentecostal. Eu gosto dela. Conhece? Hã? A irmã dela, né? Eu gosto muito dela, né? A irmã dela. Tem muito estudo, tem assim, algo extraordinário. Inclusive, até a revista da Escola Bíblica, vez por outra, comenta dela, assim, né? Fala dela, tá lá. Muito boa. É aquela da Assembleia de Deus, né? Não, aquela é a centenária. Não, não. A centenária é muito boa, é. É porque essa é de estudo, né? Aí, ela não diz tudo, né? Ela é de estudo. Tô brincando, né? Pentecostal, né? Eu gosto dela. Só que ela traz as referências, tipo de rodapé, né? Traz as referências. Aí você vai na referência, aí você vai tentar compreender o contexto do assunto, do texto. E na referência que ela lhe dá, ela apenas narra a mesma coisa. Não contextualiza, entendeu? Nas vezes que eu procurei, rapaz, aí eu já até parei de procurar, porque a referência, tipo assim, se eu estou lendo aqui em Levítico e fala sobre o sacerdote, aí ela me leva lá para Hebreus, um exemplo, né? Aí vai falar do sacerdote, mas ela fala só do papel ali, da conduta do sacerdote. Eu esperava que ela falasse da contextualização. Ela só a confirmação. Só confirmação assim, ó, tá aqui e tá ali, Isso é rodapé. Não falando do versículo, eu tenho um versículo aqui que eu fico tão implicado com ele. Aquela parte que ele diz assim, eu creio mal, vivendo e não sei o que é mal. Aí em que sentido, né? Eu não chego. A conclusão, né? É muito interessante. Muito interessante. Agora sim, não vou entrar nesse viés, né, pra gente não fugir aqui, mas é muito interessante a gente perceber na questão da liberdade que Deus deu para o ser humano, entendeu? Deus deu essa liberdade, né? Deus deu a liberdade não só para nós, mas deu também para os anjos, entende? Até os anjos, as criaturas de Deus, tiveram essa liberdade, né? Tiveram essa liberdade. E aí, para que não se torne algo monótono, para que não se torne algo robótico, porque eu acho que ninguém gosta disso, né? Eu particularmente, eu não gostaria de ter alguém ao meu lado, andando comigo, robotizado. Só faz o que eu falei, assim, né? Na literalidade, tá entendendo? Aquela coisa robótica, sem uma liberdade no raciocínio. Por exemplo, você tem alguém e diz assim, vamos comigo a tal lugar. Eu poderia ir sozinho, mas vamos comigo? Aí vai a viagem toda, a pessoa calada. Aí você olha, você quer puxar a sua pessoa calada. Aí, só um exemplo, estou dando exemplo aqui bem esdrúxulo que vem assim a memória. Aí você olha assim, aquela presença vai se tornar, ao invés de boa, vai se tornar incômoda. Porque a pessoa viaja todinha, fala nada. Vai a viagem todinha só ali andando. E você quer compartilhar alguma coisa, a pessoa calada. Por que tu não fala? Você só me chamou para ir com você. Não disse que era para conversar, só um exemplo, né? Que é uma coisa robotizada. E Deus não gosta disso, Deus gosta de relacionamento. Deus gosta de relacionamento, de se relacionar. É tanto que ele descia, irmãos. Eu, particularmente, não via necessidade, mas aos olhos de Deus tinha necessidade. Ele descia toda tarde para falar com Adão. Meu amigo, é assunto, não? Toda tarde descia para falar com Adão. Toda tarde. E mesmo depois da queda de Adão, Deus ainda desceu. Sabendo, viu? Ele é onisciente, ele sabia da queda. Mas ele desceu. Ele não deixou que a ação de pecado separasse e interferisse na relação de Deus com a sua obra-prima, né, a sua criatura ali. Ele não permitiu que a ação do pecado, o que ele permitiu foi a consciência do pecado separasse. Porque Adão pecou e Deus ainda desceu. Mas depois que Deus pergunta por que ele fez aquilo, aí ele vai querer se justificar, aí aquilo separa. Entende? Porque não tem como a gente se justificar diante de Deus.
Não tem. Admita. Se humilhe. Aí é outra história. Eu acredito assim, viajando aqui na maionese, se Adão tivesse, ao invés de confessar, de se justificar, se ele tivesse se humilhado, o curso da história seria outro. Porque haveria humilhação e redenção em Deus. Uma vida vai até ele, o médico não pode, né? Davi correu para ele, Adão correu para se esconder. Foi para se esconder, né? Então aqui em Levítico é santidade. Que tipo de santidade? Separar-se daquilo que não agrada a Deus, daquilo que pode lhe distanciar de Deus. Ah, irmão, deu exemplo aí, a lista é grande. É grande, tudo aquilo que pode lhe afastar de Deus, da sua comunhão com Deus, da sua relação com Deus, né? Aí, em qual época foi escrito? Aproximadamente, é aquele termozinho mágico, né? Aproximadamente 1440 anos. E foi escrito cerca de quanto tempo? Né? O texto aqui mostra que foi em um mês. Né? Há quem diga que estica para 2 meses. Que foi, na arqueologia, mostra que eles demoraram, mais ou menos esse período, da saída até chegar no Monte Sinai. Então foi nesse período aí. Da saída do êxodo até chegar no Monte Sinai. Então fica 30 dias. Por isso que usa aproximadamente, né? Porque na arqueologia mostra 60, mostra 30. Então fica naquela... Mas é aproximado. Sempre vá para o aproximado, que é mais honesto. Tá? Não bata martelo não, né? Aproximadamente 30 dias. Entendeu? Aproximadamente 30 dias. Fica melhor, fica mais bonito. Você não se firmou naquilo para não se comprometer, né? Que é coisa que a gente não consegue provar. Aí, qual o seu contexto? Cerca de 2.500 israelitas, recém-saídos do Egito, lembre-se como eles eram, idólatras, né? Passaram o primeiro ano nas montanhas desertas do Sinai. Geralmente se aceita que este ano é chamado de ano teológico. Aqui ele fala teolígico, né? Mas é o teológico. Por que teológico? É o ano teológico. Porque foi o ano em que Deus instruiu Moisés para passar para o povo a respeito da lei, da conduta, do culto, do sacrifício, da santificação, entende? Então ele trabalhou normas e condutas, tanto no aspecto social, quanto no aspecto religioso. Então Deus trabalhou ali. E, principalmente, no relacionamento com Deus. Então, por isso que chama de esse período assim, o ano teológico. Pois nele o povo recebeu uma grande quantidade de instruções verdadeiras e religiosas. Em vez de irem diretamente para Canaã, foram levados pela nuvem e a coluna de fogo rumo ao sul, para o Sinai, antes de encontrar o inimigo no conflito armado. Precisavam de uma comunhão especial com Deus. Nós podemos perceber, irmãos, que é muito parecido. Sempre se lembre de uma coisa. O que está escrito, não só no Antigo Testamento, nós não somos separadistas, né? Nós vivemos na Nova Aliança. Se a Nova Aliança, o Antigo Testamento é só uma contextualização judaica para o povo hebreu. Não. Para nós, apesar de estarmos no período podemos dizer, período pós-Cristo, porque é depois de Cristo. Depois é para cá, né? Antes de Cristo é para lá, depois de Cristo é para cá. E aí podemos dizer pós-Cristo, no contexto de nova aliança. E existe muitos, mas são muitos que dizem que a gente só deve obedecer o que está escrito no Novo Testamento.
Principalmente, quem defende isso, principalmente são aqueles que são contra o dízimo. Principalmente, esses aí são os militantes, né? Aí da Nova Aliança para cá. Como sendo esse pensamento, claro, para nós ele é herético, nós não aderimos. Porque para nós, o Novo Testamento, ele é o cumprimento do Antigo. E por sua vez, não se desvincula. Pois no Antigo, estão as instruções, as orientações de como se serve a Deus, né? Aí foi preciso escrever como lei, como norma, como estatuto, como precedentes. Estão lá. E para nós hoje estão com precedentes. Está escrito, Deus já manifestou do seu imenso poder sobre a humanidade, bem como manifestou do seu imenso amor sobre a humanidade, bem como manifestou da sua imensa misericórdia sobre a humanidade. Então, assim, a gente tem aí os princípios basilares lá do Antigo, vivenciados no Novo e sendo aplicado na nossa vida. Então, fecha. Tem o Antigo, o Novo e a nossa vida. Entende? Então, nós não podemos deixar de lado o Antigo Testamento, ele se cumpre na nossa vida. Agora, é bem verdade que precisa ter discernimento e sabermos o que se aplica exclusivamente para o povo hebreu e o que não se aplica. O que é de aplicação geral e o que é de aplicação exclusiva. O que seria aplicação geral? Aquilo que aplica-se para toda a humanidade. E o que seria exclusiva? Aquilo que se aplica somente o povo hebreu, somente o judeu, somente para Israel. Entende? Então existem condutas, existem práticas, existem exigências da parte de Deus que são exclusivas de Israel. Nessas, nós não podemos nem nos embaraçar e nem nos comprometer, porque não é para nós, é para eles. Entende? E tem coisas que elas são de cunho e aplicação geral. O que é geral, nós entramos nela. Fizeram uma pergunta, exatamente o que o senhor está falando. Isso me é obrigatório. Sim. A pergunta se era obrigatória. Aí eu disse ela que lá no Antigo Testamento ele era lei. Mas hoje é o fenômeno. Ninguém dizima mais por obrigação. É o amor. Por quê? E aí eu preciso trabalhar exatamente aqui, uma profissional. Enfim, tudo isso precisa dar um negócio. A gente devolve tudo. Se você não tiver saúde, você não está. Então a gratidão tem que ser nesse sentido. Não obrigatório, não vou tirar, porque eu sou obrigado a. Você tem que. A primeira premissa é o seu dízimo. Você separou com amor, porque o Senhor vai se responsabilizar. Agora, se você não tirar, o Senhor diz o quê? Se tu não acertar com o teu irmão, tá, ficar devendo, vem trazer, mas está devendo lá. Como é que está dando com amor? Está tirando por uma obrigação e deixando por devendo lá. Por devendo lá, né? Entendi. Mas você tem que ter uma lógica. Tem que ter, tem que ter. Tem que ter, agora, exato. Eu só falei porque era exatamente, era uma dúvida. Porque eu dei a resposta para ela, mas com a resposta meio que eu estava... Aí teve que contextualizar, né? Eu entendo como é. Mas é interessante, é interessante. Agora sim, a gente não adentrando, né? Para não fugir, que é um assunto que vai ter lá na frente ainda. Aí, quando tivermos profetas menores, vai bater nesse assunto aí, sabe? Aí, não adentrando-se muito, mas a gente precisa entender no aspecto de gratidão, porque eu gosto muito de comparar com os impostos, né? Claro que quem é que gosta de pagar imposto? Ninguém gosta, né? Por isso que o nome botaram a atribuição de leão, o leão vem e pega os seus ganhos, mas na verdade, se a gente pensar
no que diz respeito à terra de onde foi produzido e de onde nós extraímos o nosso ganho, essa terra não é nossa. Entende? A terra que nós estamos não é nossa. A gente precisa pagar tributos, né? Precisa pagar os impostos. E quando se trata do dízimo, se a gente for olhar no contexto amplo, nós estamos ganhando, tomando proveito de uma terra que não é nossa. É como se alguém tivesse plantado e nós que estamos colhendo. Então, não é justo que alguém trabalhe e eu ganhe. Cada um ganha conforme que trabalhou, entende? Então Deus trabalhou para construir tudo e colocou a gente aqui e nos deu ordem para cultivar, para conservar, né? E aí, se ele deu essa ordem para cultivar e conservar, de quem é a terra? É dele. Então é amplamente cabível, plausível e compreensível que o que nós ganharmos, venhamos devolver a ele o que não é nosso, porque é dele, né? É muito assim, é mais por gratidão, né? E reconhecimento que de onde nós ganhamos não é nosso e tem dono, é ele. Ele é o dono de tudo, entende? Então era até para o Estado devolver o dízimo. Até o Estado era para ele devolver, porque o Estado toma proveito de uma terra que não é dele. Entendeu? A terra e a plenitude é de quem? Do Senhor. Então, se a gente extrai ganhos dela, a gente sabe que quer cobrar imposto. quer cobrar imposto, né? Mas de forma ilegal, né? Mas eu gosto de levar para esse viés assim, do tributo, sabe? Mas é importante. Isso vai pano para manga lá na frente, mas eu vou mais para esse viés. Então vamos aqui. Qual a mensagem de Levítico para hoje? O livro de Levítico, sem dúvida, é um dos mais negligenciados do Antigo Testamento, exatamente porque os cristãos de hoje não conseguem ver sua importância para a vida atual. Quando, porém, se percebe que seus principais temas ou ideais, a santidade de Deus, sua aliança com o seu povo e as consequentes exigências de um viver santo são eternos e irrevogáveis, torna-se imediatamente clara a pertinência do livro de Levítico, né? Ou seja, se nós analisarmos o que Deus exigiu para o povo de Levítico, o povo hebreu, no contexto de Levítico, a respeito da santidade, e colocarmos com a nossa vida de hoje, a gente anda longe. A gente anda longe, porque o que Deus exigiu lá foi coisa assim, trazendo aqui, parafraseando, era tipo a olho nu, era a santidade para todo mundo ver, né? É aquela visível. Hoje em dia, a gente exige a santidade no contexto pessoal, no contexto da consciência, para você ser santo em toda a sua maneira de viver, né? Aonde você for. E aí, quando a pessoa ela tem esse caráter de santidade internalizada, ela acaba refletindo no seu exterior. Deixa eu ver se eu consigo me fazer melhor compreensivo. Quando você tem a consciência de santidade interiormente, tipo, você entende, né? Eu preciso ser santo. Aí você entende, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso falar isso, não posso falar aquilo, da minha boca não pode sair palavra torpe, né? Não, eu tenho que ter essa conduta interna de santidade, desde o meu falar, do meu olhar, do meu ouvir, do meu pensar e do meu agir, bem como externa no que diz respeito, aí vamos lá para os usos e costumes, na conduta da pessoa, na vestimenta, no transitar, porque imagine só, a contrariedade gritante que seria a pessoa dizer que é santo em tudo, toda a sua maneira de viver, como diz a Bíblia, né? Seja santo em toda a vossa maneira de viver.
Então, de viver é o quê? É interno e externo. Entende? Viver seria isso? Interno e externo? Ou viver seria só o meu coração? Eu sou santo e puro no meu coração. Mas na minha língua não é não. O meu braço não é não. O meu comportar no meio das pessoas não é não. Isso estaria batendo com santidade? Não. Tem toda maneira de viver. Em toda é o quê? É o pensar, é o falar, é o agir, é o olhar. Entende? Então, se eu internamente digo que meu coração é de Jesus, meu coração é de Deus, e meu coração é puro, mas eu me comporto de modo que não transpasse essa pureza, essa santidade, logo vem a sombra de variação, vem a dúvida, né? Logo vem dúvida. E essa dúvida a gente tem como que sendo algo de insegurança, porque não condiz o que a pessoa fala com o que ela faz. O senhor falou aí do pregador que pediu o pai para morar com ele. Dentro do contexto da palavra. Exatamente. Santinho, em casa. Vai ser o pastor. A nossa santidade não tem que ser composta. Exatamente. Aqui dentro, lá fora, principalmente lá fora. Exatamente. Né? Então precisa. E Deus estava exigindo do povo isso. A santidade. Né? O livro de Levíticos, ele traz uma divisão. Lá no capítulo 1. Vai ser o pastor, tá bom? Glória a Deus. Tudo bem, graças a Deus, viu? Foi. Aí dá certo, porque estão espalhados também. Dá certo, viu? O senhor trouxe o materialzinho? Trouxe, né? Tá aí. Já tinha falado com o irmão Gilmar, né? Aqui, né? Rapaz, pronto. A gente já trouxe o material, viu? O material já tá aí. Isso. Glória a Deus. Já? Pronto. Já vai trazer. No sábado que vem já traz, viu? Então, o livro de Levíticos, ele traz algumas divisões, tá? A primeira divisão de Levítico é do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7, e o 38, que ele vai falar sobre os sacrifícios. E isso traz a ideia do que Deus fez pela humanidade, bem como do que Deus quer da humanidade para com ele. É uma via de mão dupla, tá? A via de mão dupla. O sacrifício ocorreu desde Deus para nós, quanto exige de nós para ele, certo? Via de mão dupla, sacrifício. Mas que tipo de sacrifício? Porque o que Deus fez para nós foi uma renúncia, certo? E para que o povo pudesse gerir a ideia de sacrifício, Deus usou a questão do derramamento de sangue. Então vem o derramamento de sangue de animal, que o primeiro foi aonde? Lá no Jardim do Éden, quando Adão viu que estava nu. Lembra? Quando ele pecou e viu que estava nu, aí Deus foi, matou um cordeiro e vestiu ele com a pele de animal. Entendeu? Então foi o primeiro sacrifício para vestir. Aí depois vem o outro sacrifício grande, que foi no Êxodo. O sacrifício do Êxodo, libertação, né? Então você já tem aí 2 sacrifícios simbolizando algo muito importante para a humanidade. Primeiro sacrifício, para lhe vestir e cobrir a sua vergonha. O outro sacrifício, para lhe libertar. Nós podemos perceber, irmãos, eu estou sendo assim mais direto,
né? Porque a gente tem que realmente remir o tempo, né? A vontade é de parar aqui e passear por aqui, mas vou ser bem sucinto. Quando nós estamos acometidos por pecado, vem a vergonha, vem a vontade de esconder algo para que ninguém veja. Isso é um sinal de que existe algo que não agrada a Deus, quando tem algo a se esconder. Estou falando aqui no que diz respeito a pecado, né? Tem coisas que você deve omitir, mas tem coisas que você deve confessar. A Bíblia relata, ela diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então são duas ações: confessar e deixar, né? Aí alcançará misericórdia. O sacrifício, a ideia de sacrifício, ele veio para mostrar que Deus fez um sacrifício pela humanidade, né? Ele saiu do seu alto e sublime trono, lugar de glória, lugar pacífico, para enviar o seu filho como humano. Sacrificou-se a si mesmo, se entregando a si mesmo pela humanidade. Um sacrifício. E esse sacrifício, Deus não exige de nós no mesmo patamar de ter que derramar sangue, morrer de forma vergonhosa, exposta para as pessoas, como sendo algo em obediência a Deus. Mas o sacrifício que Ele quer agora de nós é qual? É interno. É na renúncia e no compromisso. Esse é o sacrifício que Deus quer de nós agora para com Ele. O sacrifício de Deus para nós foi preciso derramar sangue, mas Deus não quer que nós derramemos sangue em prol dele. Entende? Porque já foi suficiente. O sacrifício de Cristo foi suficiente para purificar toda a humanidade, os de antes e os de depois, né? Purificou. Já de nós para Deus, o nosso sacrifício não é mais derramar sangue. É tanto que Deus, ele instituiu no povo hebreu lá, em Levítico, o sacrifício, onde o sacerdote tinha que derramar sangue do animal em prol do pecado da humanidade, do povo, né? E aquele podia ser por si próprio e podia ser pela sua família, pela sua tribo. Derramava sangue, matava o animal. E isso Deus estava apenas implantando na mentalidade do povo hebreu a ideia de necessidade de, primeiro, sacrifício e segundo, de redenção. Ele estava implantando a ideia. Só que o que ele queria não era que fizesse aquilo, era que eles entendessem que eles precisavam se redimir em Deus. Então eles precisavam reconhecer o estado decadencial deles por conta do pecado, para que só então pudessem ser redimidos e, ao ser redimido, agradecesse, reconhecer o estado que ele saiu e não querer voltar para lá. Então Deus, ele não estava interessado em derramar sangue, matar animal. Não é essa a ideia. Essa não é a ideia primordial. É tanto que lá em Isaías, Deus vai falar que ele não tem prazer nisso. Não tem prazer na morte de animais que derramem sangue. Não tem prazer. Isso não é o que agrada a Deus. Não é. Porque se fosse assim, inclusive até o salmista vai dizer que se Deus gostasse realmente disso, ele, como rei, mataria todos os animais, derramando sangue em prol da purificação do povo para Deus. Mas isso não purifica. Como é que pode? Um ser humano peca,
erra, aí é morto um animal, não tem nada a ver comigo, em prol do meu pecado. Entende? Não faz sentido. Era só a ideia que Deus queria que o povo pegasse. Pega a ideia. Qual? De que você está num estado decadente por conta da queda e precisa sair de lá. E para sair de lá, existe um preço. E esse preço é preço de sangue. É pago com a vida. Só que, se você for pagar com a sua vida, como você vai chegar na redenção se a sua vida já foi ceifada? Então alguém tinha que morrer no seu lugar. Para que você vivesse, alguém tinha que morrer. E aí pegava-se o animal. E o animal tinha os critérios, não podia ter mancha, não podia ser doente, né? Não podia ser impuro. E tinha que ser um novinho. Alguns de até 11 meses de vida ou até 1 ano de vida. E em outros casos tinha que ser o primeiro daquela geração. Então tinha que ser algo assim bem peculiar, com todo cuidado. Isso trazendo a figura de quem? De Cristo. Porque Cristo seria e foi e é o Cordeiro de Deus. Ou seja, Deus também, na mesma ideia que ele implantou sobre a humanidade, ele também se submeteu a ela. Porque Deus mostrou para a humanidade a necessidade de derramar sangue, ou seja, preço de sangue. Por que sangue? Porque sangue é vida. Então, Deus estava mostrando para o povo hebreu assim, se você pecar, você vai pagar com a vida. Então é muito sério. Não peque, porque se pecar, paga com a vida. E o que é pagar com a vida? Derramar o sangue, né? Mas não é só a gotinha, é até ceifar a vida, até acabar realmente. Porque senão cortava só assim, derramava, pingou, acabou, pronto, já paguei. Não, é acabar, ceifar a vida. E aí Deus implantou essa ideia, o povo reconhecer a necessidade. Mas não era derramar sangue que era o ideal de Deus. Era mostrar a gravidade se pecar. Se pecar, o grau de risco é grande. E o preço é sangue. E paga com a vida. Só que se você pecou e vai ter que pagar com a vida, como você iria usufruir da redenção se você morreu? Então precisava apresentar um animal. E aí quando apresenta o animal, Deus aceitava como se aquele animal estivesse representando a pessoa. Só que isso era só digamos assim, um bônus de Deus. Porque na verdade não faz sentido. Quem pecou foi o homem, quem paga o preço é o animal, né? Não faz sentido algum. Mas Deus aceitava, só por um momento. Quando chega em Isaías, ele mostra: eu não tenho prazer nisso não. Não tenho prazer nisso não. Não quero. Eu quero que vocês sacrifiquem a si. Ou seja, vou me martirizar agora vou me cortar? Não, não é isso. É no seu compromisso. Eu quero que vocês tenham compromisso com a palavra. Compromisso com a palavra. Aí Deus ele instituiu o sacrifício e ele se submete a esse sacrifício. E ele traz também o seu sacrifício. E qual é o sacrifício de Deus para a humanidade? Enviar o seu cordeiro. Só que ele não traz um cordeiro igual ele fez com Abraão. E um cordeiro para si, Deus proveu, né? Ele trouxe o seu cordeiro chamado Filho, Jesus. Veja como ele muda. Vinha na ideia de o ser humano pecou, um animal morre. O ser humano pecou, um casal de rolinha morre. O ser humano pecou, o bezerrinho morre. O ser humano pecou, a ovelha morre, né? Aí Deus, isso aí é só para vocês entenderem a gravidade de quem pecar. Preço de sangue é vida, paga com a vida. Porém, eu não me alegro com esse derramamento de sangue aí não. Isso aí eu estou só
aceitando nesse primeiro momento, para vocês entenderem o risco e a gravidade. Todavia, o que eu quero é que vocês paguem o preço interior. O preço é interno. Quer ver? Tem um exemplo claro, muito claro assim para mim, é a respeito do jejum, que também é implantado aqui. Do jejum, por exemplo. Qual é o verdadeiro jejum para Deus? O que a gente entende por jejum, por exemplo? Né? A gente entende por jejum. Nós entendemos que jejum é abnegar-se ou renunciar de alimento orgânico. Né? A ideia assim, primordial do jejum. Abnegar-se e renunciar de alimento orgânico. Ficar sem comer determinado período em prol de uma causa, um pedido a Deus, ou em prol de santificar-se a Deus, né? Essa é a ideia. Aí, a gente percebe que isso, de certa forma, maltrata um pouco o corpo humano. Às vezes traz até sequelas gravíssimas, né? Eu sou adepto de jejuar dessa forma. Todavia, à luz da Bíblia, a gente vê que o jejum é outro, é diferente. E bem diferente. Viu? Por exemplo, está escrito lá em Isaías. Isaías, deixa eu ver aqui se é o 58. Isaías 58. Diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus. Isso é bom, né? Ele está falando assim: vocês me procuram cada dia. Tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo, 2 pontos, o povo perguntando para Deus: por que jejuamos? E tu não atentas para isto? Porque afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a cabeça como o de junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Esse era o jejum que eles faziam, né? Afligiu a alma, cobria-se panos de saco, jogava cinza. É o tipo de jejum que eles faziam. Ele está explicando. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Deus está indagando o povo, né? Dizendo: chamaria tu isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Aí Deus vai dizer o que ele escolheu, né? O que o povo faz achando que está fazendo que agrada a Deus e o que Deus quer que faça. Entende? Vamos lá para o que Deus quer. Verso 6. Porventura não é este o jejum que eu escolhi?
Vamos ver se parece com o nosso. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne. Parece? 58. Verso 6 em diante. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Verso 9. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. E já é o contrário, né? Já é Deus dizendo. Interessante, né? E está na Bíblia, né? Mas, enfim, o que eu quero mostrar, os irmãos, é que, às vezes, nós fazemos sacrifícios como o povo de Israel, metódicos. Como o povo de Israel, robotizados. E até hoje eles são assim. Até hoje. Eles são robotizados. Eles entendem que para cultuar a Deus, todo o meu corpo precisa cultuar a Deus. E aí como é que eles fazem quando vão cultuar a Deus? Ele entende que todo o meu corpo tem que cultuar a Deus. Então eles fazem assim. Entendeu? Parece menino, né? Muda as lamentações. Então assim, é isso que Deus quer? Parece que ainda não entenderam. Entende? Então Deus estava falando com o povo hebreu, imagina, se hoje, pleno século 21, ainda estão assim, imagina naquela época, eles não entendiam. Então, para Deus incutir na mente deles o que Deus queria mostrar, que era o quê? A gravidade do pecado, que se pecar, paga com a vida, aí Deus aceitou o sacrifício de animais. E disse, quando for sacrificar, sacerdote, se purifica também, viu? Não toque em nada morto, defunto. Não toque em nada. Nem coma aquilo que é impuro. Entendeu? Ele estava mostrando, ele não estava proibindo de fazer determinada coisa. Ele estava mostrando que há necessidade de se purificar para Deus. Mas como que eu me purifico ao Senhor? Tirando a impiedade, a impureza do meu coração, da minha mente, das minhas ações, as minhas atitudes. Elas que vão demonstrar o meu gesto e minha conduta de santidade. Eu posso então me santificar ao Senhor, me abstendo de determinada conduta? Sim, com certeza. Santificar-se ao Senhor é separar-se daquilo que pode lhe afastar a Deus, de Deus. Entende? Pode lhe afastar. Se a gente entender como é a conduta que realmente agrada a Deus, as nossas orações elas surtiriam um efeito bem maior, porque estaríamos no centro da vontade de Deus. É diferente. É muito diferente. Então, quando a gente compreende qual é a conduta que agrada a Deus, como diz o Levítico, santidade. E o que é santidade? Separar-se. De que ou de quem? Não é das pessoas. Não fale comigo que eu estou me consagrando. É de práticas. Condutas que podem lhe afastar de Deus. Essas condutas que podem lhe afastar de Deus é o que compromete a sua salvação. Dá para entender? Amém? Aí, o livro de Levítico, ele tem essas separações, né? Sobre o sacrifício, a consagração de Arão e de seus filhos. Levítico 8, do verso do 1 ao 10 e o 20.
Muito obrigado. Glória a Deus. As leis relativas à purificação, do capítulo 11, dos versos 1 ao 15 e o 33. O dia da expiação, Levítico 16. O local do sacrifício. Pecados contra a lei moral. Instruções para os sacerdotes, Levítico 21. As festas sagradas, Levítico 23. O óleo, os bolos e o pecado de blasfêmia, Levítico 24. O ano sabático e o ano do jubileu, Levítico 25. As bênçãos e maldições, Levítico 26. Os votos particulares e dízimos, Levítico 27. Então nós podemos perceber que no livro de Levíticos, ele traz um apanhado geral. A lei sendo instituída para facilitar, de modo que o povo de Deus pudesse andar nos caminhos que agradam a Deus. Lembrando que Deus usou de metodologias e ferramentas da época, atuais da época, para falar com o povo. Lembra que nós falamos aqui na aula passada que Deus sempre procurou falar na linguagem que o povo entende? Sempre, irmãos, sempre. Sempre Deus procurou falar na linguagem que o ser humano entendesse. Sempre. Ele nunca vai falar de modo que você vai ficar na dúvida. É por isso que quando é Deus que está falando, você tem certeza. Se gerar dúvida, ore mais. Busque mais. Porque Deus não deixa dúvida. Ele traz clareza, certeza. Aí, tendo passado aqui Levítico, que ele traz essas condutas, todas elas visando o quê? A santificação do povo. Aí adentramos para Números. Mas antes de adentrar para Números, eu gostaria de perguntar aos irmãos, tem alguma dúvida ou algum ponto específico que você gostaria que fosse passado aqui, de Levítico? Na desenvoltura do trabalho sobre Levítico, surgiu alguma duvidazinha para a gente abordar? Aham. Não adianta a pessoa ter esse dogma se ele tiver outros problemas. Só passar fome. Só aflição de alma. Inclusive, tem um rapaz aqui perto. Os pais dele moram bem aqui, perto do posto de combustível, posto Brasil. Aí ele é advogado dele. Aí ele é lá da igreja batista. E ele, no propósito de jejum, abster-se de alimentos orgânicos, propósito de jejum, ele contraiu um câncer no esôfago. Ou foi de estômago, agora não lembro. Estômago, né? Conhece, né? Pronto. Aí, pensa, aí, só a gente sabe, ganhando galardão. Glória a Deus, obrigado, viu? Aí, contraiu. E aí ele me pediu oração, tudo. A gente intercedeu por essa causa. E depois ele conta o testemunho, está até no YouTube, o testemunho dele. Ele conta o testemunho, dizendo que ele agradece a Deus, porque se não fosse o jejum que ele fez, ele não teria descoberto que ele estava com câncer. Então ele conseguiu descobrir antes, através do jejum, e aí procurou tratamento e foi curado. Aí, só para fechar aqui rapidamente, né? Aí o que acontece? Deus, ele age em meio às circunstâncias e às escolhas que a gente faz, age. Deus recebe, recebe. Eu particularmente, mesmo sabendo do texto bíblico de Isaías 58, mas eu faço meu jejum de abster-se de alimentos orgânicos. Porque parece que isso é como o texto mesmo fala, a gente sente prazer nisso, né? A gente gosta, eu acho que é costume.
a gente gosta. Mas, ainda fazendo o de abster-se de alimentos, mas eu procuro fazer esse outro do verso 6 em diante. Entende? Então, assim, porque às vezes eu já prestei atenção comigo, eu analiso a minha vida, analiso em volta e tiro conclusões. Eu prestei atenção que às vezes quando a pessoa, geralmente, né, acontece, não vou generalizar não, mas tem casos que a pessoa, quando ela faz muito jejum, ela fica meio assim que como é, o temperamento dela fica a flor da pele, ela fica muito estressada, assim, qualquer coisa já esgota, qualquer coisa ela já está, que parece que ela está no campo de batalha espiritual, de tal modo que ela não pode ouvir nada, que ela já fica assim, alterada ou pensando alguma coisa diferente de alguém. Isso acontecia muito comigo, eu ficava muito à flor da pele, muito à flor da pele, muito assim, se alguém viesse falar alguma coisa que fosse para me contrariar, eu já ficava meio chateado ou pensando que aquela pessoa está sendo usada pelo inimigo para querer me afligir, entendeu? Eu ficava muito assim, isso é o diabo que está me atentando, está me afrontando, isso aqui. Eu ficava assim, não olhava no aspecto humano, né? Então eu percebi que isso estava vindo, aí eu pensei, rapaz, comecei a buscar Deus e buscar e orar, Senhor, parece que está fazendo mais mal do que bem, né? Eu tô orando, jejuando, mas está faltando água. Aí Deus falou, está faltando a vigilância. Aí eu, amém, então eu vou vigiar. Aí eu comecei a vigiar, e na vigilância eu comecei a meditar. E meditando, aí eu vi que na Bíblia diz assim, vigiar e orar para não cair em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E aí eu vi que essa ordem, eu escutava muito, pregações e tudo, e os irmãos falando, estava muito o inverso, orar e vigiar. Orar e vigiar, irmão, orar e vigiar, tem que orar e vigiar. Orar e vigiar para não cair em tentação. Eu fui ver o texto sagrado, não é orar e vigiar, é vigiar e orar. Primeiro vem vigiar, mas depois orar. Porque se eu não vigiar, a minha oração nem é aceita. Entende? Eu preciso primeiro vigiar. E aí na vigilância eu comecei, rapaz, eu tenho que vigiar mais do que mesmo orar. Está entendendo? Aí na vigilância eu comecei a buscar na Bíblia e vi Isaías 58. Rapaz, como é que isso aqui não estava aqui não? Que eu já passei para a Bíblia todinha já e não vi isso. Né? Será que botar depois, Isaías 58? Aí eu vi, depois fui ver com mais calma, vigiando, buscando a Deus e vi lá. Rapaz, é esse aqui? É bom, é tranquilo, né? Ajudar o próximo. Resume-se em ajudar o próximo. Mas ajudar com amor. E por amor, aí veio essa frasinha que Deus botou no meu coração, fazer a obra do Senhor por dois motivos, com amor e por amor. Com amor em estar fazendo, e por amor a quem ele enviou a fazer. Entende? Então eu preciso fazer com amor, ajudar o próximo com amor, como ele diz, não se esconda. Alguém vem e você sabe que já vem para pedir, não se esconda. Não é fácil, irmão. A pessoa já vem e você conhece. O texto diz, não se esconda. E ele entrou para ser olha, ele vai precisamente até o fim da. Pois é, acontece, entendeu? Então assim, não é isso. Veja que Deus repreende Pedro também, né? A questão do alimento, né? Que é impuro. Deus, não é isso que Deus quer. Porque Ele sabe. Agora sim, a gente tem que ter cautela, tem que ter sabedoria. Né? Como eu falei, eu não deixei, mesmo sabendo disso aqui, eu não deixei de fazer jejum de abstinência orgânica, né? Não deixei, eu continuo fazendo. Isso parece que dá uma satisfação. É muito bom. Eu, Senhor, separo o horário ali, separo o dia, separo determinada coisa, com aquele propósito, sempre com propósito. Ou quando eu vou subir o monte, eu gosto de ir em jejum. Senhor, eu vou propósito, para isso, para aquilo outro. Entendeu? Assim, mas mesmo fazendo isso aí, sabendo que não é o que agrada a Deus de fato, ele é mais para nós do que para Deus, mas eu não deixo de fazer o que agrada a Deus, entendeu? Eu gosto de fazer o que agrada a Deus e gosto de fazer com amor. Com amor mesmo, assim, fazer com alegria aquilo ali. Entende? Até mesmo para quem é doente, né? Que é diabetes. Como é que vai fazer, né? Aí perder, né, a santificação, entendeu? Então não tá. Agora, claro, não vamos trocar as coisas. Não vamos trocar. Não vou deixar de fazer
para só fazer o outro e fazer. Não, tudo é moderado, irmãos. Nem 8, nem 80, entendeu? É o equilíbrio das coisas. Vamos Gilmar. Pronto. Exato, intermitente. Maneira correta. Exatamente. Dá para entender assim, irmãos? Não estou falando heresia aqui não, tá? Você não pode ver que está dentro da Bíblia, eu li um textinho bem bacana. Você pode procurar, está na sua Bíblia também. Tem intermitente, como o falou, né? Ele é aqui, ou só água, ou só a comida, ou só o uso de alguma coisa. Tem gente que faz jejum, por exemplo, jejum do celular, né? Gente que é muito no celular, aí vai sacrifício, né? Porque o jejum ele é sacrifício. Mandré, né? Mandré. E dele não. Isso, ele não tira. Isso. Aí precisava. Exato. Certeza. Equilíbrio. Exato. De cada um. Exatamente. Então assim, Deus não descartou. É igual a questão do dízimo. Jesus não descartou, entendeu? Faça aquele e faça isso também. Agora... É, né? Eu acho que vou passar mal. É, né? Se eu ir com uma patada, não. Eu não tenho estômago. Tem não? Legal. Eu tive há 4 anos atrás, foi um problema. Foi tirado do meu estômago, ligado direto. É ligado direto. Então o que acontece? Eu tenho que distante da comendo sempre que for, não consigo mais comer a comida que eu comia anterior do almoço é feito para o dia inteiro. O dia inteiro. Mas aí eu vou me adaptando no jejum ao que o Senhor conhece o nosso coração. Isso. Ele sabe as minhas condições, eu não posso passar 5 horas sem me alimentar, porque aí eu sacrifício todo. Mas aí aquilo que as coisas que eu devo tirar, que eu posso ficar sem para mim, o Senhor conhece, eu ofereço aí aquele sacrifício. Exatamente. Né? Aí tem que ser uma coisa moderada. Exatamente. Eu tenho que ficar sem, se eu não posso. Se não pode. Você conhece suas limitações, né? Isso mesmo. Deus vai receber conforme aqui da sua sinceridade. Exato. O sacrifício é a sinceridade. E assim, é verdade, ó. E outra, irmão, mas Jesus jejuou, Moisés jejuou, tantos outros homens jejuaram, né? E foi se abstendo de alimento orgânico. Jesus passou 40 dias no deserto, Moisés 40 dias no monte, né? Assim. E tem ser humano também que a gente conhece. Tem pessoas próximas aqui do bairro. Tem um pastor aqui do bairro que mora aqui na avenida. Ele disse que passou mais do que Moisés. Ele passou mais do que Moisés, passou só 40 dias. Ele passou muito mais. Ele disse que passou, parece que foi 55 dias de jejum. Então assim, são pessoas que preparam. Eu, por exemplo, o máximo que eu já consegui, que eu propus meu coração fazer, foi aquele mesmo e graças a Deus consegui honrar. Foram 3 dias, né? Mas o que eu gosto de fazer é o absoluto. Eu gosto de fazer o absoluto, que é total, sem água, sem comida, sem nada. É só leitura de Bíblia, oração, e se for dia de trabalho, eu vou trabalhar e volto, mas ligado em Deus, entendeu? Então assim, já fiz isso nas viagens missionárias, quando estava reservado para a viagem missionária, eu fiz. Só que eu vejo que eu até tinha colocado no meu coração de fazer o de 21 dias Daniel, aí depois tentar chegar nos 40, era o meu objetivo. Mas depois quando eu encontrei esse texto, e pelo direcionamento do Espírito Santo, eu vi que aquilo estava mais para satisfação própria do que mesmo para agradar a Deus, porque, irmãos, imagine só, Deus, ele é pai, certo? Ele é pai de quem? É nosso, certo? Qual é o pai
que vai ficar feliz em ver o seu filho sendo maltratado. Entendeu? Porque quando você está fazendo o sacrifício do jejum, abstinência de alimento orgânico, você está se martirizando, está se maltratando, certo? Então, quando você está se maltratando, é tanto que Jesus ele adverte, né, que os fariseus, eles faziam esse jejum e demonstravam no semblante descaído, tipo assim, tristonho. Por que tu está assim? É que eu estou em jejum. Entendeu? Eram os fariseus, irmão, desse jeito. Nós não, é fazendo e alegre. Entende? Alegre, tu é alegre. Então, assim, é algo que não é para transparecer sofrimento, mas alegria. E Jesus, ele não condenou um e ponderou o outro. Ele deixou os dois. Deixa os dois aí. Todavia, aquele lá de Isaías 58 é o que Deus está dizendo, é o que me agrada. Esse é o que me agrada. Porque você está, além de estar ajudando alguém, você está fazendo aquilo com amor e por amor. Então, automaticamente, você está agradando a Deus. Entende? Deus é sempre pela coletividade. Deus, sempre assim, no coletivo. Tá certo? Meus irmãos, eu estou falhando aqui na questão de números, né? Não está dando, mas no próximo eu vou tentar linkar com Deuteronômio. Até porque Deuteronômio é um resumo da lei, então vai dar para jogar ele lá dentro. Tá certo? Eu não vou dizer aqui que eu vou fazer números se, né, as horas avançarem. Tem alguma pergunta? Outra pergunta? Não? Deu para ficar esclarecido aqui esse ponto? Deu? Isso é que a gente fica feliz, quando fica esclarecido, tá? A gente fica feliz assim, quando a turma participa, certo? No trabalho que nós passamos de Levíticos, quem não fez e iniciou e está em desenvolvimento, pode trazer no próximo sábado, tá certo? O resumo lá de Levítico que a gente pediu, né? Você traz e lembre-se, bote lá o seu resumo e bote a sua dúvida. É muito importante, irmão, botar a dúvida para a gente poder esclarecer, muito importante. Os irmãos trazerem questionamentos, isso é muito importante. A gente tem um plano de aula? Tem, mas ela pode ser interrompida pelo seu questionamento, tá bom? É muito importante. A gente gosta quando vocês trazem perguntas. A gente não se sente confrontado não, viu? A gente acha bom, né? A gente acha bom quando vem perguntas de lá para cá, é muito bom. Isso demonstra participação e interação da turma. Então, eu gostaria que fosse gerado dúvidas nos irmãos trazerem. É claro que a gente quer que vocês compreendam. Só que às vezes estar calado não quer dizer que compreendeu. Às vezes quer dizer que não entendeu e está com vergonha de perguntar. Às vezes quer dizer que não entendeu, mas deixa para lá, depois eu vejo. Né? E não é isso. Porque depois você vai terminar o curso e não vai entender muita coisa. E aí não vai entender e vai dizer o quê? Rapaz, eu fiz o curso, mas não valeu muito não. Não entendi nada. Só que não entendeu por quê? Porque não explicou ou porque você não perguntou? Entende? É importante perguntar, tá certo? Não me sinto afrontado quando vocês perguntam. Se eu não souber, tá ali nosso mestre, pastor Aurélio, tá ali. Tá certo? Pergunte. Se tiver vergonha de perguntar aqui, pronto, perfeitamente. Se tiver vergonha de perguntar aqui, pode me chamar no privado, pode me chamar aqui. Irmão, isso aqui, irmão, não entendi bem. Explica, entendeu? Aí a gente tem o maior prazer, irmão. Quer ver um professor alegre? É quando ele consegue explicar alguma coisa e o aluno entende. A gente fica feliz, porque parece que a gente atinge o nosso objetivo. Entendeu? Então hoje a gente fica com o Levítico, né? Próxima aula, se Deus quiser, a gente vai fazer o paralelo, a dobradinha com Números e Deuteronômio. Vai ser bem mais tranquilo, porque o Levítico realmente ele é bem denso. Fala da conduta mesmo. Conduta, como que deve seguir. A gente está preocupado com isso. A conduta, como é que a gente deve seguir, né? Em Cristo. É muito importante. Eu gostaria que os irmãos trouxessem no próximo sábado esse trabalhozinho, esse resumo de Levítico. Porque é a partir dele que eu ia elaborar aqui as dinâmicas, né? Inclusive eu ia até fazer uma aula invertida, se tivesse trazido, mas como não trouxeram, eu entendo que é porque não deu tempo, então vocês ainda vão passear por lá. Passei por lá, é muito importante Levítico, tá certo? E próxima aula é a última aula de Pentateuco. É importante também que
os irmãos estejam kits com a secretaria, para que já possa até receber o material, para a gente já na outra aula já estarmos prontos, tá? Pode ir. Nossa